Cursistas, sejam muito bem-vindos ao curso sobre diversidade e relações étnico-raciais EPT. Eu sou o professor Franklin Leal e a partir de hoje temos os nossos encontros marcados para que a gente possa fazer o aprofundamento dessa temática tão importante. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês o material que a gente preparou e vocês precisam fazer o download para fazer o acompanhamento de cada uma das aulas, ok? Para cada módulo desse curso, serão 4 módulos e cada módulo com 5 aulas, a gente desenvolveu um e-book desse com os textos para cada uma das aulas. Com isso, você pode fazer o download e fazer a leitura prévia do conteúdo programático para a aula, ok? Além desse material, eu também vou deixar disponível em cada uma das aulas algum material para leitura complementar, né, e aprofundamento, e também uma leitura obrigatória quando for pertinente a leitura obrigatória, ok? Para que a gente possa começar hoje, nossa primeira aula, conceitos básicos e históricos da desigualdade racial. Aqui, pessoal, eu já quero fazer alguns parênteses para a gente poder começar o nosso entendimento, e o primeiro deles é o seguinte: dentro do IBGE, quando o IBGE vai fazer algum tipo de pesquisa, existe o grupo negros, né? Que ele é composto por pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. E assim é composto esse grupo negros, ok? Esse é o entendimento. E aí, quando a gente vai fazer o recorte da população no Brasil, hoje 56% das pessoas no Brasil, ou seja, uma gama aí de 120 milhões de pessoas se autodeclaram negras. Estão dentro desse grupo de pretas ou pardas. E aqui a gente já entra um primeiro conceito que eu vou deixar para fazer esse aprofundamento mais para frente, que são das maiorias minorizadas. E aí a gente vai começar a fazer esse entendimento, tá? Interseccionalidade também é um outro termo que a gente vai debater bastante, a intersecção, ou seja, quando uma pessoa ela sofre mais de um tipo de preconceito ou racismo simultâneo, né? Mas um pouquinho mais para frente a gente vai fazer esse debate também. Mas antes, eu preciso fazer aqui um aprofundamento a respeito de educação, principalmente para a gente começar a entender essas desigualdades, tá? O nosso primeiro é a taxa de analfabetismo. O que é isso? A quantidade de pessoas analfabetas funcionais, aquelas que só escrevem um nome, por exemplo. Né? Ela não tem domínio da língua materna dela na escrita, ou não consegue ler nada. 9,1% dos negros são analfabetos funcionais, ante 3,9% dos brancos. Aqui a gente já começa a perceber que existe algum tipo de abismo aqui educacional, né? Por que que os negros eles sofrem tanto para aprender? Ou seria uma questão de acesso, né? A falta de acesso educacional para para os negros. E aqui a gente já vai fazer o contraponto, né? Que ali a gente fala de entrada, aqui é de permanência e êxito. No Brasil, no ano de 2000, os pretos e pardos, apenas 2,2% da população preta e parda era detentora de um diploma universitário, enquanto os brancos, 9,9% dos brancos tinham diplomas universitários. 17 anos depois, né, o ano de 2017, os pretos e pardos subiram de 2,2% para 9,3%, não conseguiram nem atingir o quantitativo percentual dos brancos do ano 2000, e os brancos saíram de 9,9% para 22%, uma fatia considerável com diplomas universitários. Então, aqui a gente já começa a fazer essa primeira compreensão, né, da questão de permanência e êxito dos resultados educacionais. E aí isso vai refletir muito na questão de emprego e renda. Aqui já é um indicador social, né, que a gente precisa ter essa perspectiva de como isso se reflete na questão social. No Brasil, o rendimento domiciliar per capita, o rendimento per capita, ele significa o seguinte: tudo o que uma família ela recebe
de salário dividido pela quantidade de pessoas dentro da casa. Isso, então, ele forma a renda per capita. No ano de 2018, pretos e pardos, a renda per capita era de R$ 934, enquanto de brancos, 1.846, uma diferença significativa, né? Quando a gente fala agora taxa de desocupação, o que significa taxa de desocupação? São pessoas economicamente ativas, porém desempregadas. Aqui a gente está excluindo menores e idosos, né? São pessoas dentro da capacidade produtiva que não encontram emprego. Negros, 14,1% da população negra não tinha emprego no ano de 2018, enquanto a população branca, 9,5% também não tinha função remunerada registrada, né? A função a função laboral com registro. Então, aqui também tem uma questão muito singular a respeito da educação. Ela acaba refletindo a questão de desocupação, mas também existem outros pontos que favorecem esse abismo quando a gente fala em taxa de desocupação, que aí a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, tá? Para que a gente entenda, a gente fez essa primeira compreensão, esse primeiro recorte desse cenário, como estão as populações, né, de negros e de brancos no Brasil, um quantitativo que não é tão grande, porém, quando a gente vai tratar de questão de analfabetismo educacional e de trabalho, começa a abrir esse abismo tão profundamente, e aí eu trago para vocês, esse é um artigo obrigatório para leitura, que eu acho muito importante, né, do professor Dr. Kabengele Munanga, ele é da USP, e esse artigo ele é muito importante, ele chama uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Por que eu considero esse artigo muito importante? Porque ele vai fazer esse panorama de como esse racismo ele se desenvolveu no Brasil, como ele chegou, né, quais foram as principais formas de introduzir o racismo no Brasil, né? Como essa questão de etnia ela surge tão forte, como os europeus eles utilizavam da religião no primeiro momento para justificar essa questão de opressão a um outro povo, como eles conseguiram por muito tempo utilizar a religião dessa forma, né? E posteriormente questões biológicas, como eles utilizaram. E esse artigo ele é muito profundo nessa questão. Ele toca em pontos sensíveis para que a gente possa compreender como isso ocorre, né? E por que isso continua acontecendo. Aqui eu faço pequena conceituação a respeito desse artigo, que ele é muito importante, né? E aí aqui eu já entro com essa imagem do livro da Djamila Ribeiro, o que é lugar de fala. Por que é tão importante a gente fazer essa compreensão de lugar de fala? A professora Djamila, ela traz esse primeiro recorte, né, que lugar de fala, esse termo, ele não é cunhado por uma pessoa, né, mas ele surge dentro dessa questão das minorias, se entendendo quanto minoria, e principalmente compreendendo que é muito difícil entender como por exemplo, um homem branco de classe média fala a respeito de racismo, só que aquele não é o lugar que ele fala, né? Eu venho exemplificar para ficar um pouco mais simples e mais fácil essa compreensão. Por exemplo, quando o dono de uma empresa multinacional quer aprovar as leis trabalhistas no Brasil, como aconteceu no governo Temer, qual que é o lugar de fala dele? Né? Ele tem um lugar de fala. Por quê? Porque essa lei acaba interferindo positivamente ou negativamente no seu ramo. Né? Então, assim, por que que uma empresa apoia uma mudança nas leis trabalhistas? E aí, com o tempo, a gente percebeu que essa mudança nas leis trabalhistas, elas trouxeram muito mais fragilização dos contratos de trabalho. Ou seja, favorece as grandes empresas.
logo aquele é o lugar de fala dele. E isso é muito importante, essa consciência de classe e consciência de fala, principalmente. Por isso que é importante a gente entender qual é o nosso lugar de fala, qual é o nosso ponto de vista dentro desse lugar de fala e qual é a nossa compreensão do lugar de fala. São 3 pontos muito importantes. E aqui eu deixo como referência também a gente trabalhar essa questão da professora Djamila, que ela traz um texto muito contextualizado e muito importante dentro desse livro dela. Isso é muito importante, principalmente para que a gente consiga ter essa perspectiva do outro em sala de aula. E quando eu digo o outro, são dos educandos nesse contexto. Importância de lugar de fala na sala de aula. Reflexão sobre reconhecer e valorizar as diferentes perspectivas dos alunos para promover um ambiente inclusivo e respeitoso. E esse aqui é o grande desafio dos professores, não só dos professores, mas também dos alunos negros e não negros, brancos e não brancos, indígenas e não indígenas, ele conseguir compreender, porque muitas vezes o ambiente educacional ele é um reflexo do ambiente da casa do aluno. Né? Se o convívio dele não é sadio quanto a essa questão de diversidade na casa dele, ele vai refletir isso dentro do ambiente educacional. E aí cabe o professor mediar esse processo, né, para que não exista esse tipo de opressão dentro de sala de aula. E abrir espaço, lógico, dentro do conteúdo programático ou do cronograma, para discussões, que é muito importante que o aluno ele possa se expressar para que o professor e os colegas também consigam compreender qual que é a perspectiva de cada aluno. A partir daí, sim, é possível trabalhar as questões fundamentais quanto raça, racismo e etnia, por exemplo. São algumas das perspectivas possíveis, né? E a discussão da importância de compreensão do conceito de lugar de fala na promoção da diversidade e inclusão em sala de aula. Esses são os conceitos também que tem dentro do nosso e-book.